Eu errei na hora de escolher fazer administração como faculdade. Sim, eu escutei isso, li isso em alguns stories de um conhecido meu e eu queria, aproveitando que essa semana, dia 9, foi dia do administrador, e eu queria fazer um bate-papo rápido aqui, porque esse vai ser mais um episódio do meu podcast de Um Café, Uma Conversa, sobre as escolhas que a gente faz e como que, minimamente, nós conseguimos ter um olhar holístico e aberto para aquilo que a gente escolhe de carreira. É engraçado, assim, eu comecei a faculdade, eu já tinha 25 anos, então eu já sabia exatamente o que eu queria. Mas sim, muita gente escolhe administração por não saber o que fazer. E eu venho hoje do futuro, entendeu? Te dizer que se você escolher fazer administração, porque você não sabe o que fazer numa universidade pública, você não vai aguentar nem o primeiro período. E eu acho importante, né, que a gente converse que a escolha de uma profissão, ela é feita num momento em que a gente não sabe nem o que quer comer no dia seguinte. Então, normalmente ali nos 18, né, 20 anos, para aqueles que têm essa oportunidade de logo sair do ensino médio e ir para uma universidade ou para uma faculdade, e muitas vezes a gente escolhe assim, sem saber nada sobre o que aquela profissão faz, quais são as possibilidades de caminho. E eu não estou falando só da administração, eu estou falando de forma geral, quando a gente escolhe a nossa graduação, a gente não sabe nada, assim, absolutamente nada. A gente não sabe sobre mercado, a gente só tá na cabeça que, quando eu terminar a faculdade, eu vou ganhar bem. E eu sei que, muitas vezes, né, quando você faz a faculdade de administração, é um pouco frustrante, porque quando a gente entra somente na universidade pública, e aqui vale um disclaimer aqui, a administração na universidade pública, metade dos professores, né, dão as aulas com foco em você retornar aquilo para a comunidade acadêmica, então você ser um professor, você querer voltar para dar aula, que a gente ainda assim, né, carece muito de pessoas que retornem, que tenham esse interesse no magistério. É magistério que se fala? Acho que é magistério. Em dar aula, vocês entenderam. E metade dos outros professores trazem um olhar muito de mercado. Então, vou dar um exemplo. Existem coisas que eu aprendi na faculdade pública, em administração, que amigas minhas só foram aprender na pós-graduação. E não foi em qualquer pós-graduação, né? Foi numa IBMEC da vida, numa FGV. Então, sim, a faculdade, muitas vezes, ela, principalmente a pública, ela te prepara para o mercado num nível que você sai de igual para igual. Quando eu falo de igual para igual, eu tô falando de conhecimento, não de experiência, porque a experiência conta muito. De igual para igual com uma pessoa que fez uma pós-graduação. Então, hoje, por exemplo, eu sei escolher entre o financiamento, entre a tabela SAC e a tabela Price, eu sei as diferenças, eu sei montar. Se você falar assim, Sueli, você sabe montar quanto que sai o meu financiamento? Se eu souber a taxa de juros, o tempo, eu consigo montar tranquilo. Valuation é uma coisa que quase ninguém aprende na faculdade. Eu aprendi a fazer na UFRJ. Fazer análise de ação da bolsa, eu aprendi a fazer na faculdade. Então, sim, é possível que ainda que você faça administração e esteja frustrado, talvez o problema, ele seja o emprego que você tá. Não tô aqui dizendo que o mercado é perfeito, porque ele não é. Não é. Quando a gente fala muito dessa frustração, e foi algo que eu escuto muito, é isso, né? Você fala que, quando você pergunta assim, qual é a sua profissão? Você fala que é administrador ou você fala que é o seu cargo, né? Por exemplo, sou analista de RH. E aí esse bate-papo inicial é pra te incentivar a, toda vez que você tem uma profissão em que talvez você não esteja tão satisfeita, olhe para o lado, tenha uma visão holística. Quando, por exemplo, você se forma em administração, você necessariamente, toda empresa que tem determinados KNAIs, ele precisa ter um administrador. Essa empresa precisa ser cadastrada no CRA e precisa ter um responsável técnico. Inclusive, isso é como ter um contador dentro de uma empresa. Então, empresas de contabilidade que tenham ou que prestam serviços de determinado KNAIs que são de responsabilidade do contador precisam ser cadastrados no CRC. Assim como empresas que têm determinado KNAIs precisam ser cadastradas no CRA. E você, como administrador, você pode ser responsável técnico dessa empresa e todo mês ali ter a sua renda fixa. Por exemplo, inclusive, eu sou responsável técnica de uma empresa aqui no Rio de Janeiro. Para além disso, e aqui vale, eu já tinha falado sobre isso alguns stories atrás, que acho que já assumiram, de que quando a gente tem essa visão de carreira, a gente acredita que essa visão de carreira é só sobre o mundo CLT, quando na realidade, quando você fala de carreira, você fala de um mundo de possibilidades. Então, por exemplo, me formei em gestão de projetos, sou um gestor de projetos. O que para além do CLT, você consegue fazer e você pode fazer? E aqui não estou dizendo que o CLT é ruim ou você trabalhar com o CNPJ é ruim. Não, aqui não é um ou outro. O que eu estou te trazendo aqui é uma possibilidade de você olhar para o lado quando tudo parece muito, muito setado a você ser CLT. Então, por exemplo, fiz lá a minha faculdade de administração,
Entrei lá como analista de X Schwebels e não estou satisfeito nem com o meu salário. A partir disso, quais são as possibilidades que eu tenho? Eu posso ser consultor pela minha experiência. É óbvio, né, que você precisa ter ali mínimo de tempo de mercado. Mas eu posso trabalhar como consultora financeira, eu posso trabalhar como BPO financeira, eu posso trabalhar como consultora associada de recrutamento e seleção. Não necessariamente você tem ali um CLT, mas você tem um PJ, você trabalha para várias empresas. Você pode trabalhar como CLT, e aí como CLT, né, normalmente quando você faz ali a faculdade de administração, você começa como um analista júnior, vai galgando, né, os cargos que você deseja dentro daquela área específica que você escolheu. Você pode trabalhar como consultoria. Você tem, assim, um mundo de possibilidades. Você pode trabalhar junto ao CRA. Você pode fazer um concurso público. Hoje existem concursos públicos específicos para administradores, onde você precisa ter o CRA ativo, que pagam já de inicial R$10.000. Então, quando a gente fala da carreira do administrador, existe um mundo de possibilidades que você pode fazer, que você pode galgar, e você tá aí preso a um lugar que só te suga. Gente, eu não tô aqui falando pra você ser doido, entendeu? E você tá aí com 35 mil boletos pra pagar, com família pra sustentar, pra você sair do que é fixo, pra você ir pra um lugar onde você não tá sabendo onde pisar. Eu estou te falando que existem outras possibilidades para além daquelas que você enxerga. E pelo observador que você é, pela forma que você foi criado, pelos lugares que você já passou, muitas vezes você não tem esse olhar. O que eu tô dizendo cara, se é da sua vontade mudar de emprego, se planeja. É possível fazer isso de forma tranquila. Se você quer se manter no seu emprego, mas quer ir para uma outra área, é possível. Se você quer trabalhar como empreendedor, como empresário, é possível. Então, sempre pense que, tanto dentro da administração, quanto dentro de outras carreiras, né, de outras formações, existe um mundo de possibilidades para você. E é importante se dar conta de que muitas vezes a gente não percebe. A gente tá tão... Aqui na Atma a gente fala de normose, né? A gente tá tão... nem vacinado, mas a gente tá tão, assim, fixado de que existe um único caminho, de que existe uma única possibilidade, que a gente esquece de olhar pro lado e ver as 35 mil opções que você tem ao seu redor. Então, a gente fala isso para qualquer carreira. Então, por exemplo, você sabia que existe residência médica para pessoas para além de quem faz medicina? Existe. Existe residência para fisioterapeuta, existe residência para outras áreas dentro da saúde. Existe a possibilidade, por exemplo, de você ser um temporário da Marinha, de você trabalhar ali 8 anos como administrador ou como farmacêutico. E aí, assim, às vezes muitas vezes você não precisa fazer nem TAF, é prova de títulos. E é para dizer que a vida, além dela ser muito curta, você passa muito tempo no seu trabalho para você fazer algo que você tá acabando com a sua saúde. E eu te incentivo cara, quando você for falar da sua carreira, uma, que você seja dono da sua carreira, você não deixa que ninguém seja. Segundo, é que você faça essa autorreflexão. Se você não está satisfeito com aquilo aonde você está, com o seu emprego, olhe para o lado e veja as milhões de possibilidades. Às vezes você vai chegar na conclusão que realmente o melhor lugar para você ficar é onde você está e está tudo bem. Mas aqui o incentivo é para que você olhe para o lado, veja as possibilidades e para que você tenha uma carreira muito mais leve. E meu incentivo é para que você se enxergue como profissional com muito mais clareza. E tenha certeza do ótimo profissional que você é. E se você não é um ótimo profissional, você busque conhecimento, você busque fazer um curso, para que você se enxergue de fato como você é, e não como as pessoas dizem que você é, né? Porque tem isso, né? Da gente olhar para o que o outro fala da gente e sempre achar que a grama do vizinho é mais verde. Não, tal pessoa é muito melhor. Sendo que, na realidade, às vezes, tal pessoa só tem uma comunicação boa. Tenha mais clareza sobre a sua carreira, sobre as possibilidades que existem dentro do mercado de trabalho que você atua. E com isso, que você consiga refletir sobre aquilo que você quer de verdade.